Você já se perguntou por que que um CEO brilhante bate todas as metas em um ano e no outro parece que a empresa trava? Olha, não é falta de talento, tá? É erro de cronograma. Na astrologia clássica, a vida não é um fluxo caótico. Ela é uma sucessão de turnos de trabalho. O amador acha que o mapa inteiro funciona ao mesmo tempo. O gestor sabe que se a auditoria está lá no almoxerifado, não adianta cobrar a produtividade do marketing. Hoje a gente vai entender o quando as coisas acontecem no seu mapa. Então já pega papel e caneta, pega seu mapa astral e vem comigo entender quando as promessas do seu mapa são realizadas na sua vida. Falando de astrologia. Olá para você que veio aqui entender o quando as coisas acontecem. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai para mais um episódio dessa série onde a gente está fazendo essa analogia do mapa astral como a empresa, a hierarquia do mapa astral. Até aqui a gente viu cargos que os planetas vêm ocupando dentro do mapa, mas do que adianta a gente saber as posições deles se a gente não sabe quando as coisas acontecem? Porque por mais que a gente entenda o mapa como um todo, para a gente interpretar o mapa, a gente precisa dele inteiro ali e fazer a interpretação do mapa como um todo. Na hora dos acontecimentos, vai acontecendo uma casa por vez. Mais ou menos, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? O buraco é sempre mais embaixo. Mas é isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo, como que funciona. Só que antes de eu começar a destrinchar esse assunto do quando, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo. Você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração. Então, deixa aí. E se não tiver inscrito, já aproveita para se inscrever, para você não perder os próximos vídeos que vem aí. Vem muita coisa boa aí pela frente, hein? Já tô com uma preparação lá na frente. Tem um monte de coisa aí ó, já prontinha para eu gravar para vocês. Mas, sem mais delongas, agora que você já deixou esse like aí, vamos entender o conceito de cronocrator, que seria o diretor do turno. Porque assim, gente, cronocrator vem de duas palavras, cronos e krator. Cronos, gente, o Cronos lá do Saturno, né? É o tempo, ele é o senhor do tempo. Então, crono é o tempo e krator é a gestão. Como eu falei mais no começo, o mapa, a gente entende ele como um todo. A gente precisa de todas as peças para entender como as coisas funcionam. Só que aí, beleza. Esse setor aqui, ele está inteiramente ligado ao resto do mapa. Só que esse setor vai ser ativado num determinado momento. Depois vai ser esse, depois esse, depois esse, entende? A coisa vai passando de setor para setor. Claro que quando é ativado um setor, e por setor entenda casa, e por casa entenda signo, tá? Quando é ativado um setor do mapa, todas as partes que se relacionam com ele vão ser ativadas também. Então, digamos que você está num momento onde é ativado sua casa 5. Então, o quinto signo, a partir do ascendente, é o signo que está ativo naquele momento. Então, tudo que se relaciona com aquele lugar vai estar ativo. Ou seja, o regente, né, o oikodespotes daquele lugar, vai estar ativo. Aonde ele está no mapa? Vai interferir também. Planetas que estão ali também. Vai acabar irradiando as coisas para as casas que são regidas por aqueles planetas que estão naquele lugar, entende? Então, sim, o mapa funciona como um todo, mas é cada setor de uma vez. Só que o setor ele não é isolado, ele tem suas ramificações, ele tem os seus vínculos com outros departamentos, com outros setores também. Então, tudo isso conta na hora da ativação, na hora que aquele departamento, aquele setor for ativado. Então, o cronocrator é quem decide o que será auditado, ou seja, o cronocrator, quando a gente fala de cronocrator, ele é o oikodespotes do lugar que está sendo ativado. E é ele que vai ser o principal astro naquele período de ativação. Então, quando a gente for olhar para trânsitos, por exemplo, a gente tem que ver quem é o cronocrator ou os cronocratores, porque tem mais de uma coisa sendo ativada ao mesmo tempo. Então, a gente vai observar quem são os cronocratores do momento, porque eles sim vão interferir na nossa vida. Eles é que vão estar entregando as promessas do mapa. Planetas ali que não fazem parte daquele momento, que não estão ativos para você naquele momento, não vão interferir, entende? Então, a gente precisa ter essa noção para não ficar se preocupando com coisas que não vão afetar em nada. Além disso, existe uma hierarquia
de comando entre os cronocratores também. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no vídeo que existem técnicas diferentes de divisão do tempo. E elas estão dentro de uma hierarquia. Então tem uma que está aqui e a outra está aqui. E aí, dentro dessa, existe divisões ali dentro. Essa segunda também, dentro dela tem outras divisões. Então, a gente tem que entender que a gente está inserido em duas coisas ao mesmo tempo. Uma funciona de uma forma, a outra funciona de uma outra forma aqui em paralelo, porém uma não anula a outra. A gente já vai entender daqui a pouquinho isso tudo. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que aquele planeta que está muito bom no seu mapa, vai ter momento que ele vai estar com a caneta na mão, assinando a papelada e fazendo as coisas acontecerem. E aí você vai estar num período muito favorável. Vai ter outro momento que aquele planeta lá, o maléfico fora da seita, o anareta, tal, ele vai estar com a caneta na mão. E aí, meu filho, esse é o período bastante difícil, onde as coisas vão ser bem turbulentas na sua vida. Porque a vida, ela é feita de altos e baixos, né? Vocês podem ver que não é sempre a mesma coisa. Tem momentos que estão muito favoráveis, que tudo flui, e tem momentos que a coisa tá difícil. Então, é porque em alguns momentos ativa as partes mais fáceis do mapa, em outros momentos ativa as partes mais difíceis do mapa. Então é isso que a gente precisa ter em mente para poder começar a observar as técnicas de cronocracia. Agora vamos entender as profecções, o ciclo operacional anual. Então, o que é profecção? Profecção é como uma auditoria de manutenção. É o ponteiro do relógio que gira a cada aniversário. A cada aniversário, a profecção ela anda uma casa signo no seu mapa. Casa signo quer dizer que a casa e o signo são a mesma coisa, tá? Vocês têm que ter essa clareza na mente de vocês. Casa e signo é a mesma coisa. Porque aqui, gente, a gente está falando de astrologia clássica. Na astrologia clássica não existe essa baderna de ter um pedaço de um signo numa casa e um pedaço no outro. Isso não existe. Isso é uma aberração que os árabes inventaram lá na Idade Média. Isso não é correto do ponto de vista astrológico. E não é assim que a sua vida acontece. O signo é a casa. Então, você pode ter ascendente lá no último grau do signo. Do grau 0 até o último grau é o ascendente, tá? Então, aquele signo inteiro é a casa 1. Aí o segundo signo, depois do signo ascendente, é a casa 2, entendeu? Então é assim que a gente entende, tá? Então lá onde você vê seu mapa, coloque por signos inteiros. Não deixe aquele sistema que vem por padrão, porque aquele sistema que vem por padrão é um sistema errado. E não tem como você entender as coisas que eu estou passando aqui se você ficar usando esse sistema errado. Tem que ser signos inteiros. Tudo funciona por signos inteiros, tá? A sua vida funciona por signos inteiros. Então, quando você faz aniversário, passa de um signo casa para o outro, entende? Quando você nasceu, o seu ano 0, o que estava profectado, o signo que estava funcionando naquele momento, era o primeiro signo, a primeira casa, que é o ascendente. Então, tudo que está dentro do signo ascendente é o que estava ativo naquele ano. Quando você completa um ano de idade, aí é o da casa 2, ou seja, o segundo signo, a segunda casa, é que está ativa naquele ano. E assim sucessivamente, todos os anos isso acontece. Então, é um ciclo de 12 anos para ativar o mapa inteiro. Então, a profecção parte do ascendente e vai passando por todos os setores da empresa. O oikodespotes, ou seja, o regente, né, como chamam por aí, ele é o diretor daquele departamento. Então, é ele que está com a caneta na mão durante aquele ano. Então, se você está com o sexto signo ativado esse ano, por exemplo, o oikodespotes daquele lugar, que é o regente daquele signo, é quem está assinando a papelada durante o seu ano inteiro, de um aniversário até o outro. É ele quem domina as coisas. É ele quem vai dizer como as coisas vão funcionar no seu ano. A posição dele no céu vai interferir em como as coisas vão acontecendo na sua vida. Claro que a posição dele no mapa indica a promessa que vai ter para aquele momento. Então a situação dele dentro do mapa mostra o que ele tem para te entregar.
Se for coisa ruim, meu Deus. Se for coisa boa, maravilha, vai ser um ano legal. Apesar de que ali estamos, nesse exemplo, falando de sexto signo. Então, pode até ser que ele esteja bem colocado. Aí o que acontece? É um ano mais parado, porque o sexto signo é uma casa ociosa, então é um ano mais parado, se ele tiver bem colocado, se o Oikodespotes ele tiver numa situação mais favorável. Agora, se ele tiver numa situação desafiadora, então é um ano aí de adoecimentos, de muito desgaste físico, enfim, né? Mas é um ano onde não acontece tanta coisa assim na sua vida, onde não vai tanta coisa para frente, entende? É um ano mais de manutenção das coisas. Beleza, você sabe a promessa dele no mapa. Só que aí, a posição que ele vai estar no momento da sua revolução solar, porque assim, gente, a revolução solar, ela é apenas para a gente ver a posição que os planetas estavam quando muda para a próxima profecção, entendeu? Então, ali, a situação dele naquela revolução solar vai indicar qual é a entrega que ele vai fazer ao longo do seu ano, entende? E aí, os trânsitos dele ao longo do ano vão indicar momentos que ele vai entregar, momentos que ele vai deixar de entregar, como que a coisa vai acontecendo, entendeu? Conforme ele vai mudando de signo também, modifica aí um pouco essa entrega da promessa que ele tem no seu mapa. E daí, a cada 12 anos, aquela casa se repete. Então, é interessante você observar o que estava acontecendo na sua vida 12 anos atrás, porque é o mesmo signo casa que está ativo daquela época. Muitas coisas vão ser parecidas, outras coisas vão ser diferentes, porque, como eu disse, existe uma outra auditoria acontecendo ao mesmo tempo, que aí ela está numa hierarquia superior. Então, ali em cima, as coisas mandam mais do que na profecção, entende? Então, algumas coisas vão se repetir, por causa de ser a mesma profecção de 12 anos atrás. Mas não é o mesmo período dessa outra técnica que eu vou explicar para vocês agora, que no caso é a liberação zodiacal, que funciona como as eras do mercado. Então, se a profecção é o ano, a liberação zodiacal vai falar de eras. A gente vai falar eras porque ela não vai ter um período igual, tá? Cada signo é regido por um planeta e cada planeta determina a duração do período. Então, vão ter períodos curtos, entre aspas, como os períodos de Vênus, que duram apenas 8 anos. Vão ter períodos mais longos, como os do Sol, que duram 19 anos. Vão ter períodos aí bem mais longos, como os de Saturno, né? Saturno é o único planeta que tem 2 períodos diferentes para cada signo, tá? Quando é Capricórnio, são 27 anos. E quando é Aquário, são 30 anos. Mas os outros planetas sempre têm o mesmo tamanho para os 2 signos que regem. E aqui tem uma outra diferença. Enquanto a profecção olha para o prédio em si, partindo ali do ascendente, a liberação zodiacal olha para os sócios da empresa. Ela funciona a partir dos lotes. Então, a gente pode fazer a liberação zodiacal a partir de cada lote do seu mapa, porque o lote ele funciona como um segundo ascendente. Mas o principal, o que vai definir como as coisas vão acontecer de fato na sua vida, são 2. A partir do lote da fortuna, onde realmente vai mostrar aquilo que a vida tem para te entregar, como as coisas acontecem na sua vida, independente do seu querer. Elas simplesmente acontecem, são coisas que você não controla. E aí, a partir do lote do espírito, a gente vai ver como você direciona a sua vida, para onde você vai levar a sua vida, a sua vontade como vai estar, para que direção você vai estar inspirado a seguir. Então, o seu pequeno livre-arbítrio, que é bem pequeno mesmo, ele está justamente nessa parte da liberação a partir do lote do espírito. Que mesmo assim, é o seu livre-arbítrio, você vai fazer o que você quer, mas o que você quer já está escrito lá, entendeu? O que você vai querer. Então ali já mostra o que você vai querer fazer, para onde você vai levar a sua vida. Por isso que eu estou falando, o livre-arbítrio ele é muito pequeno mesmo.
Porque a ciência já mostra que até o que você escolhe, na verdade, é uma função algorítmica ali dentro do seu cérebro, que depois que a coisa acontece automaticamente, a sua mente cria uma justificativa e diz o porquê que você quis fazer aquilo. Mas isso só acontece depois que você já fez. A mesma coisa aqui na liberação zodiacal, tá? Então, a partir do lote do espírito, a gente vai ver aquilo que acontece porque você quis, mas você quis depois que já estava decidido, entendeu? Então, por aqui também a gente vai ver que tem momentos que a sua empresa está em períodos de expansão e produtividade, e tem momentos que vai estar em recesso, reforma interna, dependendo ali do contrato de tempo vigente. E pela liberação zodiacal, a gente vai ver ali as casas signos também. Porém, mudam-se as casas. Por quê? Porque a gente está liberando a partir do lote. Então você vai lá no seu lote da fortuna e coloca ele na casa 1, ou seja, a casa signo onde está o lote passa a ser a casa 1. O segundo signo a partir do lote é a casa 2. O sétimo signo a partir do lote é a casa 7. O décimo signo a partir do lote é a casa 10. O 12º signo a partir do lote é a casa 12. Então, assim a gente vai ver como as coisas acontecem pela liberação zodiacal. Só que aí a gente pode ver a partir dos 7 lotes herméticos, né? Mas os principais são o da fortuna e o do espírito, né? Como eu disse, a fortuna é o que acontece fora do seu controle e do espírito é aquilo que você quer fazer da sua vida, tá? Outros lotes, eles vão servir para coisas muito específicas, tá? E aí não é sempre que é necessário fazer uma análise deles. É para coisas muito específicas na sua vida que você quer saber que a gente olha esses outros lotes. Mas a gente sempre se baseia nas casas a partir do lote da fortuna, tá? Esse é o principal. Certo, agora a gente já entendeu que temos as profecções, que vão falar do seu ano, e as liberações zodiacais, que vão mostrar as eras da sua vida. Essas duas técnicas, elas trabalham juntas, mas a liberação zodiacal está acima na hierarquia. A profecção está abaixo na hierarquia. Entenda que a profecção, ela vai estar relacionada ali com o seu ano. Então ali a gente vai ver o seu ano e os meses também. E é aqui que entra a tal da revolução solar, que muita gente faz por aí, mas analisa errado, porque sem profecção não tem revolução solar. A revolução solar, ela é só a capinha da profecção, assim como essa capinha que você usa no seu celular, né? Então, o celular mesmo tá, é o que está dentro da capinha. A mesma coisa, a profecção, ela vem embalada na revolução solar, tá? Então, uma revolução solar sem a profecção é a mesma coisa que você usar a capinha do seu celular sem o seu celular dentro, tá? Vai servir para nada. No máximo, a gente consegue saber qual é o modelo do celular. Já a liberação ou as liberações zodiacais, elas são as eras da sua vida. E dentro dela também tem subdivisões, porque ela vai ter esse período maior e dentro dela a gente vai passando por períodos menores até passar por todos e depois passa para a próxima era. Então, assim, ela é bem subdividida, é bem interessante de se entender, tá? Mas assim, entenda que na liberação zodiacal a gente vê como a sua vida está caminhando, né? Aquela fase da sua vida, como as coisas acontecem naquela fase. Já na profecção, a gente vê na prática o que está acontecendo no seu dia a dia, como que você está lidando ali com o seu ano, né? Então são coisas paralelas. Aí você fala, poxa, entendi, tem essas duas coisas, mas e aí, como que funciona? Como que funciona? A gente vai fazer um spin-off dessa série aqui, tá? São 3 episódios onde eu vou explicar como que a gente vai entender certinho as profecções. A liberação zodiacal eu vou trazer, sim, mais pra frente aqui no canal. Então, gente, a partir de agora, essa série aqui, da hierarquia do mapa astral, é uma série que não acaba, tá? A gente vai fazer pausas nela, depois eu volto, trago mais alguns conteúdos, vou para outras séries, explico outras coisas, volto nessa daqui, entendeu? Então, de vez em quando eu vou estar trazendo novos conteúdos aqui nessa série. Então, entenda que ela não acabou. Apenas a gente vai parar ela aqui um pouquinho para entender as profecções. Depois a gente vai para outro conteúdo, aí volta aqui, entende mais alguma coisa, depois a gente
faz outro spin-off e assim vamos, tá? Pra gente poder desvendar tudo o que a astrologia clássica traz sobre o mapa astral. E sim, em algum momento eu vou falar também sobre a liberação zodiacal, que é uma delícia, gente, de entender a liberação zodiacal. Mas antes de eu trazer a liberação zodiacal, tem muitas coisas que eu preciso explicar para vocês primeiro, para que as coisas façam sentido, né? Porque não adianta eu querer falar de liberação zodiacal sem construir outros conhecimentos que vão ser a base disso primeiro, entendeu? Mas me diz uma coisa, qual é o departamento da sua vida que parece estar sob auditoria nesse momento? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Na próxima semana, então, a gente vai para esse spin-off onde a gente vai entender as profecções. E aí vamos ver qual é o setor da sua empresa que está sendo auditado neste momento. E depois desses 3 episódios aí, a gente volta aqui nessa série para falar sobre as triplicidades. Vocês vão entender como que as triplicidades se encaixam no nosso organograma, tá? E é sobre isso. Me conta aqui o que vocês acharam da série da hierarquia do mapa astral até aqui, eu quero saber. Muita coisa complicada, né? Mas aos pouquinhos a gente vai pegando, porque o assunto realmente é denso. Mas depois que você pega a familiaridade com a astrologia clássica, tudo faz total sentido. Bom, antes de sair, confere se você deixou aquele like para você morar aqui no meu coração. Confere se está inscrito para você não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho aí, hein? Aqui tem outros vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos. Se você não viu os outros vídeos da série, também está aqui a playlist para que você possa ver todos os vídeos dessa série. E se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, já está aqui também o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as profecções. Então eu te vejo nesse próximo vídeo que você escolher ver aqui. Até lá!